É a pergunta que não quer calar. Divorciei, me casei de novo, estou em adultério. Graça e paz aos irmãos de DFs. Boa noite, bom dia, boa tarde. Já vai deixando seu like, inscrevendo-se no canal. E vamos lá tirar uma dúvida em Mateus 19:3. Está escrito assim: então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então veja bem que a pergunta foi: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repúdio não é divórcio. Repúdio é o caminho para o divórcio. Em Malaquias capítulo 2 a seguir, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas não o divorciado. Qual que odeia o divórcio? Pergunta que os fariseus perguntaram para Jesus, tentando, então chegaram ao pé dele, os fariseus tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então eles estavam tentando a Jesus. Então repúdio não é divórcio. Repúdio é o caminho para o divórcio. Bom, Jesus então respondendo disse: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio macho e fêmea o fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Veja que no versículo 4 está escrito: não tem lido que aquele que o fez, no princípio fez macho e fêmea o fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós temos aqui uma semântica da palavra. Ele está dizendo o que Deus ajuntou. Então posso atribuir todo casamento a Deus? Não. Deus aprova todo casamento no cartório? Neste caso, eu não posso de forma nenhuma atribuir que todo casamento que foram feitos no cartório foi aprovado por Deus. Desde quando foi a carne que uniu, foi Deus que uniu, foi o diabo também que uniu. Então neste caso aí é válida certidão de casamento. Deus é culpado de todos os casamentos. Deus é o culpado por todas as provações, por toda situação de separação? Não. Deus não tem nenhuma culpabilidade. Até porque Deus não erra naquilo que ele escolhe, pois ele é onisciente. Então ele sabe se João e Maria se ajuntarem, ele escolheu, ele sabe que João e Maria vai até que a morte separe. Então, como Jesus disse, no princípio não foi assim. Então o que Deus uniu, não separe o homem. Se esse casal, eles estão unidos até a morte, e eles uniram até a morte e depois ficaram viúvos, significa que Deus, estes sim, independente que eles são católicos, claro que é óbvio que um casamento sem de macumba ou até a carne, possivelmente vai haver aí um divórcio. Então, nenhum divórcio consegue destruir aquilo que Deus uniu. Então, não adianta você falar que o seu casamento era de Deus e você divorciou por causa que a macumba destruiu, por causa que o homem destruiu, profecia que o irmão ou a irmã falou, e aí você vai dizer assim: não, este casamento Deus uniu. Não, Deus não uniu. Se Deus unisse, o divórcio não ia separar, porque a própria Bíblia diz que não separe o homem. Então, quando a Bíblia diz não separe o homem, então essa palavra tem poder para que o diabo não venha de forma nenhuma entrar com o divórcio no meio. Se houve um divórcio na sua vida, é porque Deus não uniu. Então existe o casamento que Deus uniu, que vai até que a morte separe. Existe o casamento que você gostou e apaixonou, que o divórcio separa. E também existe o casamento que é feito pelos centros, pela altas magia, pelos bruxos, feiticeiros, que Deus também não uniu. Então, de uma forma ou de outra, Deus repudiou o divórcio. Mas não podemos culpar a Deus por todo o casamento do planeta Terra, porque ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. Então ele não vai dar uma cobra para casar com um sapo, porque a cobra come o sapo. Não vai dar um sapo para casar com um inseto, porque o inseto vai ser comido pelo sapo. Então seria realmente um lar destruído. Então Deus não vai unir um lar destruído. Agora sim, esses outros casamentos, ele pode transformar a maldição em bênção, mas uma maldição leva 70 anos para Deus transformar em bênção. Segundo a palavra de Deus, aqueles fariseus, eles estavam perguntando para Jesus sobre a questão se o homem poderia separar da mulher. Essa pergunta, ela nos leva lá para Deuteronômio capítulo 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, falhar uma carta de repúdio. Veja bem, repúdio. Quando vem a carta de repúdio, o homem já deu a separação de corpos e já deu o divórcio. Então já deu tudo. A mulher leva e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Quando o homem abandona de uma vez a mulher, então ele já dá o repúdio, e junto com o repúdio já vai a autorização para o divórcio. Veja que no versículo 2 diz assim: se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe der carta de repúdio, ou seja, já em outras traduções diz de divórcio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vimos aqui que quando
quando o homem não achou graça na mulher porque teve algum defeito, um dente, faltando um dente, um sorriso meio torto, ou até queimou o arroz, o feijão, o macarrão, não sei. Então ele vai lá, ele ao invés de simplesmente repudiar ela, simplesmente não vou repudiar, depois nós podemos até unir. Não, ele já dá um repúdio, ou seja, repúdio significa separação de corpos. Divórcio significa conclusão da separação de corpos. Não é mais uma só carne, antes era. Então foi essa a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Em Mateus 19, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Em Lucas 16, 18 também diz, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. O problema é o seguinte, aqui nos deixa uma margem para entender o seguinte, preste bem atenção, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E neste caso aqui, esta pessoa que separou, que repudiou, que largou a sua mulher. Então quer dizer, ele deixou a sua mulher porque foi por causa de relação sexual. Aqui nós vemos também aqui da imagem em Lucas, um procedimento aqui de poder o inocente casar de novo. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou chegar no fim para que você possa entender. 1 Coríntios 10, 11. O apóstolo Paulo, em suas palavras, ele diz assim, desta forma, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Deus nunca vai aprovar o divórcio. Mas o que está falando a Bíblia, segundo a Bíblia, a separação, ela não é o divórcio. A separação, ela é o repúdio. Então, repúdio. Jesus disse que poderia se separar por causa de infidelidade, relações sexuais, e quando se trata de infidelidade, também não se trata só de relações sexuais. Qualquer traição que a pessoa tiver, a mulher do cara vai lá, beija, abraça, masturba o cara e tudo mais, mas não tem relação sexual, então o homem tem que ficar com ela. Não foi infidelidade, é infidelidade. Então, para isso também já serve o divórcio. Mas Jesus, como Deus, ele sempre repetiu e disse, no princípio não foi assim, no princípio não foi assim, no princípio não foi assim. Ele, como Deus, ele então 3 vezes ele disse, por ele, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Neste momento, Jesus, ele não aceita, ele condena o divórcio. Como homem, ele diz, por causa de infidelidade, então tem uma escola a Shammai e outra a Heliel. Então a Shammai aprovava por causa de infidelidade, a Heliel aprovava por qualquer coisa. Então ele simplesmente, como judeu e homem, ele escolheu uma mais correta. Bom, não vamos entrar no detalhe da dureza do coração, porque o homem de uma forma ou de outra iria mesmo divorciar. Divórcio, ele é concluído quando há repúdio. Não existe divórcio sem repúdio. Repúdio primeiro vem. O que era naquela época chamado, a palavra repúdio era separação de corpos. Então hoje entendemos separação de corpos e agora repúdio. Então para você concluir o divórcio é preciso você primeiro ser repudiado. Jesus disse porque na época as pessoas casavam mesmo repudiado. Então a escola Heliel, ela ensinava que podia casar e podia largar por qualquer motivo e casar com outra. Então neste caso, ali o Senhor Jesus veio para pôr um basta nisso, porque as mulheres se transformaram em objetos sexual. O repúdio, ele não é divórcio. Se você divorciou, independente que você casou aprovado pelo Senhor ou não, você está se rebelando diante de Deus. Ah, mas o meu casamento foi o diabo que fez. É divórcio. Você tem o divórcio. Deus não vai amar o divórcio de forma nenhuma. Então, de uma forma ou outra, você vai pecar só de divorciar. Então, só de você se divorciar, sendo você inocente, você já tem pecado diante de Deus, porque você faz parte do cenário dessa cúpula toda. Então, neste caso, pastor, se eu separar, o que acontece? Eu repudiei, eu estou separado da minha esposa ou do meu esposo, e eu vou para os Estados Unidos, você ir no Brasil, e aí eu chego, arrumo um homem lá, ou vice-versa, cada um arruma um, e ali a lei daquele país autoriza a casar. Então, e naquele caso, aquela lei que autoriza a casar, então, diante de Deus, aqui no Brasil, se lá nos Estados Unidos ela ou ele casar, então eles estão, ela está em adultério, e se ele tiver com outra, estão em adultério. Então, eles estão em adultério, porque a palavra adultério só vem referir principalmente quem é casado no cartório, e eles se tornam uma só carne aprovado no cartório, porque fora do cartório, aqueles que são ajuntados também, eles são uma só carne, porque a Bíblia diz que quem se une a uma prostituta é uma só carne com ela. E assim, aquelas pessoas que moram 10, 20, 30 anos só, junto e nunca casaram, eles são prostitutos, eles são fornicários, eles estão em pecado, então eles estão em prostituição. Se aqueles que são juntados não casaram, eles estão em adultério, eles estão em prostituição, em fornicação. O adultério só comete quem é casado, só casado com solteiro ou casado com casado. Se eu repudiei e só falta agora pôr o trâmite para divorciar, e eu fui lá e me divorciei, então eu me desliguei da lei. Se me desliguei da lei, já não sou uma só carne daquela pessoa. Se ela pegar e colocar os papéis e
e casar com outra pessoa, então esta pessoa se une novamente àquela carne. E ali é o querer de Deus, que ele vai até que a morte separe. Perdão tem, e só não há perdão para o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então por isso, quero dizer, é pecado se eu divorciei e casei de novo? Ou seja, não é adultério? Não. Casar de novo, divorciado, cartório, não é adultério. Não é pecado de adultério. Então se você tem o seu casamento e você casou de novo, não interessa quais as consequências que deu no anterior, e esse está indo bem, e você está casado, legalizado ou legalizada na lei do homem, mesmo sendo divorciados, quero dizer para você, Deus, ele odeia o divórcio. Não divorciado, você tem sim o perdão e não é blasfêmia contra o Espírito Santo que você está cometendo, nem muito menos adultério. Então, firme até o fim para que você tenha a coroa da vida eterna. Repúdio não é divórcio. Repúdio é o caminho para o divórcio. O repúdio é deixar. O divórcio é concluir a questão de deixar. Segue teu caminho com Jesus, tua família. Não olha para esses lobos. Pega heresia que te engana. Que hoje eles tanto condenaram vocês e hoje eles estão sendo destruídos pelo próprio veneno deles. Deus abençoe. Anota a vez, Senhor Jesus, pelo Senhor, pelo Guerreiro de Fogo.